Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Devocional Intencional, devocional que não apenas lê a Bíblia, mas que aprende alguma coisa como forma de ouvir a voz de Deus e coloca em prática como forma de obediência àquilo que Deus falou. Nós estamos terminando o livro de Êxodo. Lembra que eu vou fazer um resumo de Êxodo antes de entrar em Levítico para que você e eu estejamos na mesma página com relação ao plano de salvação de Deus para mim e para a sua vida, descrito todo através da sua palavra. Então é importante que sim, nós façamos os nossos devocionais e nós tragamos para a nossa vida cotidiana, transformemos em prática, transformemos as nossas vidas, mas que também conheçamos a história para poder compartilhar e saber de fato o que Deus fez nas nossas vidas. Êxodo 35 a 40 vai repetir algumas coisas que o Senhor já disse. Sim, você diversas vezes na Bíblia vai ter a impressão de que está lendo de novo aquilo que já foi dito. Isso é verdade. Nós pensamos, eu, você podemos pensar, ou os estudiosos, eles pensam que sempre que Deus está repetindo algo é porque Ele quer reforçar. E isso acontece aqui, também acontece em Deuteronômio, também acontece em Crônicas. Muitas vezes Deus vai fazer essas repetições. E aqui é necessário porque o povo ele erra e Deus vai restabelecer o acordo com eles, lembrando qual a contrapartida para aquela estação que Deus espera desse acordo. Não tive muitos insights entre os capítulos 35 e 40, mas eu quero te lembrar até que quando eu tenho muitos insights, não é a minha expectativa que você faça todas as coisas. Eu mesmo tenho muitos insights e eu percebo que Deus ele me lembra durante o dia ou durante o dia seguinte, pegue sempre aquilo que faz mais sentido para você. Válido reforçar também que o seu devocional, a sua leitura, o seu entendimento daquilo que Deus falou com você, através da sua dedicação, é o que vai fazer mais diferença, porque ali Deus falou diretamente com você. Então, repetindo as coisas que ele falou para Moisés e para o povo, eu encontrei ali no capítulo 35, nos versículos 5 e 10, dois trechos importantes. Versículo 5, separem dentre os seus bens uma oferta. Versículo 10, todos os que entre vocês forem habilidosos devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Aqui estamos falando claramente de generosidade. Deus está comissionando o povo através de Moisés para eles ofertarem na construção do tabernáculo. Dois tipos de ofertas são bem claros aqui. Aquele que é em recurso, em coisas, e aquele que é em tempo, em habilidades. A prática intencional aqui é oferte na sua igreja, oferte para alguém, desde que seja uma oferta mesmo. Se puder ser em recurso, que seja. Se puder ser em coisa, que seja. Se não, oferte em tempo. Eu acredito que até hoje é a situação de ofertar mais tempo. E eu mesmo acabo de pensar enquanto eu gravo isso, nem coloquei isso no texto escrito, que pode ser uma oferta para a própria família, oferta de tempo para a própria família. Isso é importante. Passamos então do capítulo 35 diretamente para o capítulo 39. No versículo 25 diz assim: fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da costura do manto entre as romãs. Se você lembra, lá em Êxodo 28, já tinha essa mesma orientação de colocar os sinos na orla da veste do sacerdote junto com as romãs. Esse sino era para que, quando ele entrasse no Santo dos Santos, lembra da divisão do tabernáculo? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, ali no lugar santíssimo, só o sacerdote podia entrar. E o fato da sua roupa ter sinos na orla era justamente para saber que ele estava vivo. E isso mesmo, ele podia entrar ali e ele ser fulminado. Quando o barulho parasse, aí significava que Deus o tinha castigado. Não há relatos bíblicos disso, mas há um alerta grande aqui. Deus conhece o teu coração, porque só o sacerdote sabia se ele poderia entrar ou não na presença de Deus. E ali levava em consideração o dia certo, a hora certa, a roupa certa e o coração certo. Sabe aquela frase, Deus conhece o teu coração? Ele conhece. Ele conhece mesmo o teu, o meu, e ele está de olho na nossa sinceridade. O que você precisa revelar para você em forma de perdão? O que você precisa confessar para entrar na presença de Deus? E aqui também um outro alerta intencional de prática. Fazer o melhor para Deus, se dedicar da melhor forma, entrar do melhor jeito.
Não é à toa que a Bíblia ela vai repetir isso várias vezes. Ou então está repetindo para mim e eu tenho que entender isso. Agora que eu parei para pensar nisso também. Ainda no capítulo 39, versículo 43, diz assim: Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito conforme tudo que o Senhor havia ordenado. Então Moisés o abençoou. Deus delega a Moisés, Moisés delega o povo e ele não delarga. Porque delegar não é abandonar. Delegar atividade não é delegar responsabilidade. Em alguns momentos anteriores nós falamos sobre culpa. Culpa versus responsabilidade. Muitas vezes você está culpando pessoas por uma responsabilidade que era sua e você não conferiu. O pastor da minha igreja, o Costa Neto, ele diz muito assim: confiar é bom, conferir é melhor. O que está acontecendo que você não está conferindo? Sabe quando o filho faz muito barulho e de repente ele está silencioso dentro de casa, o que é que você faz? Você se levanta, vai ver o que é que está acontecendo. Ou seja, você confia no seu filho, mas você vai conferir o que é que ele está fazendo. O que hoje, intencionalmente, você precisa dar uma conferida para ter certeza de que estão fazendo do jeito certo, para depois você não acabar botando a culpa dos outros, sendo que a responsabilidade é sua. Esse foi o dia 27 de janeiro de 2026. Terminamos o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro de Moisés. É uma história, é um filme praticamente. E no próximo vídeo eu faço o resumo para que nós passemos para o dia 28 de janeiro acessarmos o livro de Levítico. Lembra de comentar, curtir. Aliás, um pedido interessante. Essa parte da construção do tabernáculo. Se Deus falou com você outra coisa que você queira compartilhar, compartilhe aqui no comentário para que eu possa ficar sabendo e ser enriquecido. Vai que Deus quer te usar para falar comigo também. Curta, comenta, compartilha e se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. E se você chegou aqui por outros meios, nós estamos numa leitura diária da Bíblia, certo? O canal do Devocional Intencional está no meu Instagram, @rondinelip. Eu vou colocar aqui na descrição. Deus te abençoe.